sobre esse tema. Aí, vamos iniciar a gravação agora, né? Então, posso fazer a apresentação, né? Pode ser. Vocês estão vendo? Ainda não. Oi. Vamos ver o que está acontecendo. Ah, cheiro. Ainda Agora estão? não. Ok? Focado. Então, esse é um tema, a gente estava conversando aqui antes, né? A paz e o fim do mundo, né? E aí é um tema que pode ser meio indigesto e que às vezes as pessoas podem não ter muita vontade de conversar, né? Mas a gente também tem a paz, que é uma coisa que a gente realmente aspira, né? Eu achei interessante essa imagem, né, desse perfil aí, e me lembrou um pouco Dom Quixote, né? Olhando o moinho de vento. E E todos nós, às vezes, diante das notícias, diante das situações em que a gente enfrenta no dia a dia, com grandes mudanças, né? E que a gente fica se questionando, né? É o quê? É o quê? Por que isso? De onde vem? Como é isso? Né? E deixa a gente, às vezes, meio desequilibrado, né? E surpreso. Então, esse tema, né, ele é uma conversa que é provocativa. Também tive o cuidado de procurar informações, né, de buscar notícias e discutir um pouco sobre isso tudo que vem acontecendo, né, no planeta. E a intenção não é trazer ansiedade e angústia, mas é mobilizar, né, transformar, às vezes, um estado de apatia, né, diante dos desafios que nos assolam, numa certa inquietação. Inquietação mais no sentido de mudança, mais de transformação, mais de proposição, de encontrar alternativas. Então, refletir sobre o medo e a ansiedade de viver em um mundo com mudanças climáticas, com uma ameaça constante de guerra nuclear, guerra mundial, pandemias, violência urbana, bolsas colapsando, deportações, o avanço da inteligência artificial que nos faz perder, às vezes, a noção do que é real ou não, essas fake news, os golpes virtuais. Tudo isso, então, afeta, né, a vida da gente e a nossa realidade. Nessa semana passada, o Trump manda uma mensagem nas redes sociais e diz: Olha, Putin, a coisa pode ficar muito ruim. Aí ele responde: muito ruim é uma guerra mundial. Então, assim, a gente conviver com isso na sala, na hora do jantar, é uma coisa indigesta, né? É uma coisa e que a gente ouve, a gente fica apático, a gente se distancia, a gente vê, às vezes, a juventude, né, tomando, às vezes, uma atitude meio apático, né, diante da situação, diante do que está enfrentando. E aí tem uma fala, né, de um grupo de cientistas atômicos, né, e eles dizem assim: nunca estivemos tão perto de um conflito global. E aí a gente tem na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia, no Reino Unido, são países que já começam a alertar a sua população, né? Seja com panfletos, seja com vídeos, seja com mensagens, né? Tem um colega que a gente conheceu recentemente aqui, que está comprando um lote aqui na Ecoville, o que ele fala é que não está aguentando a conviver com essa expectativa de guerra, né? O europeu que já viveu situações, né, familiares e que ainda tem uma memória familiar, né, das situações que viveram. Então,
não está suportando, né? Passar por esses treinamentos, né? De se acontece uma guerra, se acontece um ataque, o que é que se faz, né? Os bunkers, as coisas, o que é que se vai fazer e tal. E a gente vê que assim, as despesas militares em todo o mundo, né? Ele aumentou bastante, né? Teve um aumento de 9,4% com relação ao ano passado. Aliás, a 2023, né? De 2024 foi 2,7 trilhões de dólares em, em 2024. É o maior aumento anual desde a Guerra Fria, né? E esse gasto, se você pensa, é um gasto que é maior do que a produção brasileira, né? Então, é uma corrida armamentista, né, e uma fragmentação da natureza das relações interinstitucionais. Às vezes também essa coisa de menos estabilidade, menos regras de interações. É, assim, você vê às vezes que tem um presidente que a Organização das Nações Unidas dá a ele um cheque de prisão, né? E ele não é preso, ele continua na mídia, continua atuando, então, assim, há um desrespeito, às vezes, com relação a essas organizações internacionais, a esses acordos internacionais, até com relação à questão ambiental mesmo, assina, depois não assina mais, quer, depois não quer mais. Então, uma coisa também, né, é como um estímulo a uma desglobalização, né, o que aumenta o risco de conflitos, né? Porque as nações elas não se agrupam nem se unem em busca de uma solução comum. Uma outra questão que é bem especial, né, nesse momento é a tecnologia em campo de batalha, né? A gente hoje tem os drones como armas letais, e que custa muito pouco, né? Com menos de R$ 600, ele responsabilidade, assim, sem muita responsabilidade pelo uso dessa arma, ele vem do céu e sai facilitando um grande impacto em termos de destruição massiva, né? E outra questão é a extrema-direita, que está avançando na Europa, até na América do Sul Latina, e assim, que promove o quê? A ausência de debate, não repassa informações, ou dissemina informações conspiracionistas, como a gente vê aqui no Brasil, né? Que às vezes não tem esse compromisso com a verdade. Quer dizer, essas são informações que eu trago um pouco da professora Mônica Reis, e que ela reflete um pouco sobre essa questão desse conflito, né? E tem um momento que se pergunta, está perto, não está perto, e nada disso ninguém pode dizer, né? Porque ninguém pode. Mas que existe essa coisa acontecendo, né? No âmbito do imaginário também, né? E que a gente precisa um pouco ter consciência de juntar isso tudo e ver o que é que isso pode ocasionar. E tem um dado que eu achei também bem interessante, que eu não. O Brasil sempre foi aquele país que a gente pensa que é um país da alegria, né? Da festa, do carnaval, e que essa instituição, a World in Data, ele fala que o Brasil lidera o ranking dos países com mais casos de transtorno de ansiedade. Isso também a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde também fala isso, né? Do Brasil, e que piorou muito a partir da pandemia, né? E o Ministério da Saúde diz que o transtorno de ansiedade generalizado ele aumentou mais de 200%, né, de 2019 e 2023. E como essa ansiedade, ela nunca vem sozinha, né? Ela vem com depressão, ela vem com crise de pânico, né? E tudo isso se mostra em crescente expansão. E a gente vê, assim, situações que a gente vive no dia a dia, né? Como é que a gente isso internaliza na realidade? Aqui, é, quando a gente sai de casa e encontra um cenário como esse, e a gente sabe que, por exemplo, no mês passado morreram 4 pessoas eletrocutadas durante as chuvas no Recife.
Então, você pode sair de casa e cair dentro de um buraco e não poder sair, e você tem leptospirose, você tem é, problemas de energia, né, como foi o caso desses acidentes. Enfim, há uma situação de certa calamidade e que dá um receio, né, uma ansiedade, um medo, uma angústia, uma assim, a gente não sabe direito como agir, né? Então, assim, a população brasileira, ela tem essa marca, né, da desigualdade, da precarização do trabalho, a violência urbana, habitações insalubres, transporte, trânsito, alagamento e a insegurança alimentar também. Há uma grande frustração, né, das novas gerações, sem expectativa de trabalho e renda, e as incertezas globais, né, como as ameaças, né, das mudanças climáticas, e também afetam o nosso cotidiano, como a gente viu aí no caso de Recife. E aí temos, de fato, uma sociedade ansiosa e é importante a gente ter consciência disso, né? E como é que a gente pode sair dessa situação, né, de medo, de exaustão, de ansiedade. Com a arte, né, ela sempre ou antevê, ou alerta, ou ela denuncia, ou também é como se ela plasmasse um pouco, né, ou mostrasse um pouco o que está no inconsciente coletivo, como é que ele aparece. Eu acho muito bom o trabalho desse artista, chama Giacomo Costa. Ele é um artista italiano e ele faz, na realidade, montagens fotográficas, né? Colagens. São paisagens distópicas imaginadas por meio de fotografias manipuladas. Então, nas imagens dele não tem a figura humana, ela é ausente. E a cidade ele assume como um ser vivo que cresce e se desenvolve, né? E o que a gente vê aqui são edifícios, né? E envolto numa bruma, né? E lembra um pouco um momento que a gente vive no ano, né, com a seca, com as queimadas na Amazônia, no Pantanal, como a gente passou isso o ano passado, né, em que a cidade estava em voo São Paulo, né, já tinha chegado lá a fumaça vindo lá do norte, e, e a cidade envolta nessa bruma, e a gente imagina como é viver, né, nesse ambiente. Ou outro caso aqui, né? Também imaginar que as edificações elas foram feitas para as pessoas, né? As cidades elas surgem, né? Desde a Idade Média e tal, a cidade surge como um excedente de produção, como um espaço de confiança, de alegria ou de segurança, né? De vanguardas, né? E essas edificações elas participam, né? Elas estão em uma cidade. E é uma cidade em meio ao caos, né? Abandonadas ou destruídas, né? Onde a vida não existe mais, exceto essa natureza aí que vai surgindo e tomando conta. E dizendo um pouco para a gente, né? Que a natureza, a flora e a fauna, ela vai continuar, né? Mesmo depois que as figuras humanas não estiverem presentes, né? Outra imagem aqui com esses edifícios, com água, né? Sempre tem água. Você vê que a infraestrutura da cidade, as vias, né? Elas são todas aí destruídas ou alagadas, né? Invadidas pela água e pela vegetação. E essa foto que eu acho a mais incrível, né? Essa montagem também mostra o alagado, as edificações, né? E como que uma grande explosão, ou que vem tomando, né, por cima das edificações, esse ambiente.
E agora é uma paisagem que não é criada por um artista, né? Infelizmente, é uma explosão, né, na faixa de Gaza, e aqui ainda há pessoas, né? Esse é o ambiente inóspito que existe, né? Eu estava vendo uns dias atrás, né, uma médica que perdeu 9 filhos num ataque. Assim, para ela, o fim do mundo já acabou, já chegou, né? Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa ter. E aí, desde outubro de 23, né, mais de 60 mil mortos, isso com certeza não são dados, é, ficam desatualizados rapidamente, né? E aí não tem foto, não tem arte, né? Mas há figuras humanas, e principalmente aquelas mais frágeis, os idosos, né? Dos 60 mil quase que morreram, mais de 50%, né? 60, 70% são crianças e mulheres, e os idosos e tal. A Ucrânia também, né? Isso, assim, é o que a gente vê, porque a gente sabe que na África continua, né? Há quanto tempo que tem guerra, que tem destruição massiva, né? E, e aqui também você vê figuras humanas e vê a destruição, né? E você vê identificações históricas ali despontando, né? As pessoas vivendo ainda dentro desses escombros, meio a cadáveres e a destroços. Outra questão é a fome, né? Então, o relatório das Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura destaca uma em cada 10 pessoas que passam fome no mundo, né? Quase 30% da população global não tem acesso constante a alimentos. Na África, uma em cada 5 pessoas passam fome no continente. E, no entanto, a gente tem capacidade produtiva para sustentar toda a população. Mais de 800 mil pessoas sofrem de fome no mundo. E, assim, a gente, a gente essa, essa fome, ela tem sido, né, insuficiente para gerar uma comoção, né? A gente sabe que a gente vive com abundância, né? E, no entanto, tanta gente passa fome. Existe no Brasil um esforço grande de reduzir isso, né? Acho que o Brasil ele já saiu do mapa da fome, né? Em relação, aos esforços feitos, né? Mas no mundo ainda essa é a situação, e agora essa questão ela se agrava por motivos externos, né? As mudanças climáticas e as diretrizes políticas, né? Pensar que a fome ela é usada para garantir pauta e objetivos políticos, né? Como é o caso da escassez como arma de guerra, que é o caso de Gaza. Está sendo usado a fome para dizimar a população, né? A limpeza étnica, né? Para o genocídio dos palestinos, né? E a Israel ele barra a ajuda humanitária a Gaza, inclusive a gente agora está vivendo uma situação de tensão, né? Porque a ativista, né, Greta Thunberg juntou-se a um navio humanitário para levar ajuda até Gaza e de domingo para hoje eles foram capturados, né, pelo exército israelense e estão mobilizando. Então, assim, esse é um fator de grande tensão internacional, porque você tem um brasileiro, né, o Tiago Arthur, e você tem a sueca, a Greta. Greta é uma ambientalista, né, uma ativista, tem 22 anos, desde criança que ela se mobiliza, né, ela tem autismo, né, ela tem Asperger, né, e inclusive ela falando disso, ela disse que essa
esse aspecto, né, autista faz com que ela não admita, né, e ela se fique indignada diante de certas questões, como é o caso quando ela diz, né, o momento em que paramos de tentar é quando perdemos a nossa humanidade, né, e que há um silêncio mundial diante de um genocídio que é transmitido ao vivo. E que aí as pessoas vão vendo e vão aos poucos achando aquilo normal, não sei até que ponto isso entra dentro do nosso imaginário, como é que isso se pronuncia na vida da gente, né? Talvez um resultado disso, esses dados aí sobre a nossa vida ansiosa e com transtorno de ansiedade. Então, essa eu estava acompanhando agora, deve estar saindo aí as últimas, eu espero, que parece que até a mídia não tá cobrindo totalmente, né? Porque existe, às vezes, sempre uma, sei ainda, proteção contra a posição de Israel. Outra questão é quando se fala, né, a energia verde, vamos resolver a questão climática, estabelecendo algumas mudanças na nossa tecnologia, né, de fornecer infraestrutura. Então, o que a gente observa é que esses aspectos da transição energética, elas passam também entram no capitalismo, né? Quando eu falo assim, o verde é ouro, né? O verde eu lembro que dizia assim, nome novo, dinheiro novo. Então, o capitalismo entra em crise, ele vive de crise e ele precisa do tempo de se reinventar. E ele aprende, né? Também essas ferramentas ligadas ao que a gente está buscando em termos de redução das emissões de carbono, né? Todo esforço é para a gente chegar no máximo a 2 graus, até 2 graus em 2050. Mas esse é o argumento para uma quantidade grande de recursos ser investido nessas alternativas, e esses recursos eles vão para grandes empresas, e eles vão favorecer o mercado e vão favorecer a desigualdade, né? Então, na realidade, essa transição ela passa a ser uma transação que busca monetarizar essa crise climática. Aí a gente vê, por exemplo, no caso aí das eólicas no mar, você tem grandes impactos, né? Grandes impactos não só para a biodiversidade, você tem impacto também para a questão socioeconômica, para o turismo, para as paisagens. Tudo isso precisa ser observado para poder se tomar uma atitude como essa. Então, a crise climática e a transição energética tem vários aspectos, né? E aí, nos econômicos, você tem a geração de um mercado, aumento de um fluxo de recursos. Eu estava vendo o Banco do Nordeste, o BNDES, o Fundo Nacional. É muito recurso que está vindo para essa transição energética, principalmente aí com a COP30, né, que vai acontecer agora em novembro. Então, há todo um esforço para se tentar responder a essa crise, e com isso, uma quantidade grande de recurso, e esse recurso vem para quem justamente busca dentro desses mercados e não considera nem o tempo e nem a condição, né, as alternativas ou os impactos dessa transição, né? Então, existe todo um lobby, né, ligado a essa transição e à mineração. Existe a dependência de matéria-prima, infraestrutura e modernização tecnológica, a bateria, os minérios, o nióbio. Aí aqui tem o carro elétrico, né? A Tesla do Elon Musk, né? Que produz o carro elétrico, só que ele precisa de um determinado minério, né, o nióbio, que tem aonde? Na Amazônia. Então, ele vai acessando a Amazônia com o Starlink, que é
75% dos satélites no espaço são da Starlink. Eles chegaram a apagar uma constelação, né? Os aborígenes estavam é, dizendo, né? Tem uma constelação que foi apagada por conta dos satélites, né? É uma quantidade de lixo em torno, né, da Terra, com essa quantidade de satélite, que quando eles quebram, eles ficam no espaço, né? E daqui a pouco começa, há pouco tempo estavam se observando algumas luzes, né? E chegou-se à conclusão que era um, quando eu falo, pedaço de céu velho, né? É um equipamento que foi deixado lá no lixo em volta da Terra. Tem imagens, às vezes, da Terra em volta de lixo. O planeta não é suficiente para o homem depositar tanto resíduo, né? Então, no caso aí da Starlink, né, do Elon Musk, 90% dos municípios da Amazônia eles têm acesso pelo Starlink. Eles instalaram em mais de 1.000 comunidades indígenas. Aí você imagina o que é chegar à internet para uma comunidade indígena. Claro que tem aspectos negativos, muitos, e tem aspectos positivos, no sentido de que eles podem acessar mais mecanismos de saúde, educação, de comunicação, até denúncia com relação à mineração ou coisas desse tipo. Mas do jeito que eles usam, os mineradores, os que estão lá explorando, né, o ouro, também vai usar. Ainda essa transição, os aspectos ambientais, você tem a grilagem verde, que é a expulsão das comunidades do seu território em nome desse meio ambiente, o desmatamento para a implantação dessas mega empreendimentos, infraestrutura, estrada, e a perda de biodiversidade, tudo isso, né? Insetos, aves, grandes felinos, polinizadores, agriculturas, fragmentação do ecossistema, compactação do solo, fixação de dunas móveis, né? Desde que Rio Grande do Norte, Ceará, tem uma quantidade muito grande, inclusive no Ceará, vai se implantar no mar. Então, isso vai criar um impacto grande com relação a questão do turismo, né? E da população local, trabalho e renda, pesca. E a questão social, né? O link entre a crise climática e a transição energética, os aspectos sociais, eles são muito sérios, né? Muito graves. Aí você tem a desarticulação de cadeias produtivas locais e regionais, o desemprego, a baixa produtividade das culturas, porque as galinhas não produzem, os porcos se canibalizam, o gado se estressa e aborta. Aí você imagina o que é uma família que mora numa casa dessa, às vezes muito distante de uma área urbana ou de um mercado e tal, e que, em grande parte, não tem alfabetização e não tem acesso à educação, saúde, muitas vezes. E aí ele recebe um mega empreendimento que chega com contratos, às vezes, fraudulentos, e que oferece um valor muito aquém do lucro que as empresas têm, e eles se instalam. E aí o cara que tinha a sua galinha, tinha suas pequenas criações, e não conseguem, e a agricultura não está funcionando. Então, na realidade, há uma expulsão, das populações, o adoecimento das populações locais, chama até a síndrome da turbina eólica, com depressão, né, com ansiedade, uma vibração permanente, né, desse equipamento tão próximo das casas e residências. Então, limita o uso da terra, porque algumas culturas são inviabilizadas ou são restritas, há uma expulsão das comunidades tradicionais, há danos à pesca artesanal, quando acontece no mar, né, e restrições, como eu falei, do transporte e do turismo. Outra questão que às vezes a gente nem sabe com relação à quantidade de água necessária para as
para o uso da energia da inteligência artificial, né? Então, o uso de energia se dá por conta do processo massivo de dados. Então, quanto mais complexo, mais o consumo aumenta. A água é necessária para manter os computadores e máquinas sempre resfriados, evitando superaquecimento. Uma parte dela, inclusive, se evapora, o que pode agravar ainda mais o cenário climático nos locais em que eles são instalados. E à medida que esses modelos se aprimoram, a capacidade de processamento também aumenta, o que exige ainda mais energia, mais resfriamento, e significa que o consumo de água e energia só tende a crescer. Essa matéria que eu trouxe aqui fala de uma cidade calcaia, que é perto de Fortaleza, e ele diz que a escolha, muitas vezes, de cidades que têm uma infraestrutura próxima, mas que são cidades que têm já uma constante falta d'água, né? E aí elas vão ser ainda mais sugadas, né, nesse sentido. Então, é uma questão que a gente às vezes não tem consciência, né? Então, assim, eu trouxe agora o nosso querido aí, Ailton Krenak, vocês todos devem conhecer, é um indígena que tem sido chamado do filósofo dos índios, né? Ele é pioneiro, é o primeiro índio, né, a tomar posse na Academia Brasileira de Letras. Então, Ailton Krenak, ele é do Vale do Rio Doce, né, em Minas Gerais, e morou, no Sul, estudou jornalismo, foi importante na Constituição de 88, com um protesto, que eu até trazer a foto, mas todo mundo já conhece essa foto dele, em que ele chega lá e se pinta, né, com uma planta nativa e faz um discurso e consegue sensibilizar e fazer e trazer a questão indígena para dentro da Constituição. E aí Krenak ele diz assim, a gente resistiu, né? Resistiu ao fim do mundo, que ele diz assim, vocês falam em guerra, mas a gente sempre viveu em guerra, né? Então, a gente resistiu expandindo a nossa subjetividade, não aceitando essa ideia de que somos todos iguais. Ao compartilhar o mesmo espaço, estarmos juntos, não significa que nós somos iguais. Significa que nós somos capazes de atrair uns aos outros. E essas diferenças que deveriam guiar o nosso roteiro de vida, quer dizer, essas diferenças é que deveriam guiar, né? Ter diversidade e não de ter uma unidade com o mesmo protocolo, né? E que o fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. E aí ele diz que a única possibilidade parece que é a custo da exaustão de todas as outras partes da vida, né? Ele cita o Davi Copenau no livro A Queda do Céu, né? Em que ele fala, né, de que a nossa cultura, a nossa sociedade, ela come a terra. Ela come o rio, ela come a montanha, ela come o mar, ela come a floresta, ela destrói, né? Ela destrói, ela tira uma montanha do lugar. Eu nunca pensei que um rio pudesse morrer, de que uma montanha pudesse sair do lugar. E, no entanto, isso é essa sociedade que faz em busca do capital. Estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram de prosperar e sentir que estávamos em casa. Senti até, em alguns períodos, que tínhamos uma casa comum que podia ser cuidada por todos. O fim do mundo, da vida, do planeta, do sistema solar é inevitável. Resta saber se teremos imaginação e força para adiar o fim de nossos mundos, da nossa própria espécie. Essa é uma foto do nosso, né, Sebastião Salgado, né, fotógrafo que deixou há pouco, né? E fez um trabalho muito bom com os índios, né? E ele diz, os quase humanos, são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome e violência dirigida.
E se a gente fosse falar de todos esses problemas, a gente tinha muito que falar, né, de como os índios foram massacrados, né, e resistiram, né, até agora. E aí, dentro disso, o Krenak traz aqui algumas reflexões, né, como o desafio de pensar o mundo é pensar em além das nossas próprias urgências. Ter coragem para imaginar, como eu falei, né, uma comunidade que come terra, que enterra os rios, né, a gente vive pela cidade e os rios são enterrados. Recife tem mais de 70 canais e a gente não sabe, é tudo esgoto, né? Tudo esgoto. A gente vê às vezes que eu morava em Olinda e eu tive que me mudar porque eu via a hora a água invadia a minha casa, né? E a gente pensa, não, é o nível do mar que está subindo, né? E não vai entrar água azul, um peixinho dentro da sua sala. Não, vai entrar esgoto, porque a cidade não tem saneamento básico. E quando o lençol freático vem, ele traz o que é esgoto. Quando você vê as cidades, as casas sendo invadidas, é esgoto. E aí, esgoto com leptospirose, né? Com rato, com é, mil problemas, né? Então, o que não é cidade é vazio, pode ocupar. E assim é com a Amazônia. Na floresta moram milhares de pessoas. Ele tem uma palestra muito bonita que ele fez em Paris, em que ele traz essa questão. Inclusive, ele cita o Nego Bispo. Nego Bispo é um quilombola, né, do Piauí, e ele diz que para resistir, né, é importante a gente criar palavras, né? As palavras têm o poder de criar os mundos, né? E aí ele traz vamos, florestania e florecidade. E aí, assim, a gente pode morar na floresta e a floresta pode ir para a cidade. Então, vamos começar a criar no imaginário essas imagens, né? Do que a gente pode desejar, né? E que a gente precisa brincar mais, é dançar mais, que pensar em outros mundos, né? É necessário que nós vivemos, né? A gente já tive muito essa sensação de viver em um bunker, né? Você está numa casa e está o tempo todo de olho porque estão querendo tomar, porque vão entrar, levar o seu, sei lá, tudo que tiver disponível ali, né? Na minha casa, uma vez eu estava em Olinda, acordei de manhã, desliguei o ar-condicionado, ouvi um barulho, levaram o compressor. Estavam esperando só eu acordar para levar. Então, assim, é isso, fica um esperando que o outro aperte o gatilho, né? Na verdade, aí você vai para um edifício e você cria um bunker ali, né? Com vários funcionários que ficam ali olhando, com 1.000 câmaras. Esse é o mundo que a gente vive hoje, às vezes. A gente não tem a consciência de tão cruel que é isso, né? E uma questão importante, que é bem bonito que ele fala, né, quando, a partir dessa imagem do Schopenhauer, né, sobre a queda do céu, e ele diz, quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. E aqui ele traz algumas dicas, né, de como a gente pode levantar o céu. Aí na meditação, né? Cantar, dançar, viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma ânsia por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar, não botar no mercado, conseguir proteger, né? E aí, como a gente consegue fazer isso, né? A arte é uma alternativa, né, para criar um outro mundo. Então, aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos, ele fala, o Krenak. Pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmo, né? Às vezes, assim, pensar.
A Terra é um grande parque de diversões, né? Aqui na Ecovila, onde eu moro em aldeia, realmente é um grande parque de diversões, né? Começa de manhã, eu abro a janela e boto. Tem um aplicativo que chama Merlin, não sei se vocês conhecem. Eu boto aqui na minha janela, abro a veneziana e fico. Ele diz a quantidade de passarinho que tem aqui. Anteontem eu botei de 5 horas da manhã, tinham 18. E ele vai dizendo o canto de cada passarinho e onde eles estão. E né, quem já observou aves é de um encantamento, assim, né, de uma beleza, né, o movimento, o som. São criaturas muito incríveis, muito lindas. E eu trouxe também aqui um cara muito legal que a gente, quando eu conheci ele através de Teresa França, e depois a gente vai dizer quem ela é. Então, o arcebispo do Rosário, ele carregava todos os estigmas de marginalização social, né? Era negro, era pobre, era louco e asilado em um manicômio. E ele consegue, na sua genialidade, subverter a lógica excludente, propondo, a partir de sua obra, a ressignificação do universo para ser reunido e apresentado no dia do juízo final. Então, ele cria roupas e bordados e objetos fantásticos. Então, assim, para mim, o Bispo do Rosário é um exemplo, né, de como suspender o céu. Apesar de tudo, de toda essa situação em que ele viveu, ele conseguiu criar uma produção maravilhosa e ser lembrado, né? Ser conhecido e inspirador, né? Para quem trabalha com arte, com bordado, escultura, né? A dança, ela é bem forte, né? Ontem eu participei aqui da Dança da Paz, que eu vou mostrar depois, que é a Márcia Virginia que está aqui, que focaliza aqui na Ecoville. E a gente muda o padrão, né? Aí tem aqui as crianças dançando, essa imagem aqui do encontro dos associados da Unipaz se abraçando. Tem um nosso professor aqui, Neude Afonso, não sei se tem mais aluno de Rolf Geleves, que tem a dança mais ligada ao espiritual, né? A transcendência. Então, é assim, né? Com certeza ele suspendeu o céu para ele e para a gente também. E trago aqui também alguns exemplos, né? De trabalhos, né? Como eu falei aqui da dança, roda e danças cantadas e meditativas, que é a Márcia Virginia que focaliza aqui na Ecovila. Tem o trabalho de Luciana Samir, lá em Olinda. Tem aqui Rolf novamente, dando uma flor para a gente. E a Dança dos Arcanos, que é um trabalho que começou na Unipaz, eu e Afonso. E hoje eu estou aqui na Ecovila, retomando aí a Jornada do Herói. Começamos já com o Louco, e agora em julho vamos trazer o Mago. E aí vamos seguindo até voltar para o Louco com a Carta 22. Outra forma de levantar o céu, né? De suspender o céu é bordando, né? Bordando, observando aves, né? Eu encontro com as crianças o bordado. Aqui está a nossa professora Teresa França, o trabalho também de Lucy, que está aqui indo para a COP30. São formas de. Teresa França é arte educadora e é professora nossa aí no IAC, um grupo chamado Coletivo Borda. É isso. Essa é a Murucututu. E aí ela canta toda noite aqui para mim. E é linda, né? Parece um. É o pet da gente. Temos vários pets aqui. E eu trouxe essa imagem também, né? Achando que nesse momento, né? A gente precisa de um cajado para nos ajudar a caminhar. Precisa ter pernas fortes, coluna ereta e carregar pouca coisa, né? E seguir.
né, na nossa jornada, porque todos somos heróis, né? Na hora que a gente está aqui, consegue avançar, está de pé e vai vencendo cada obstáculo. Eu fiz aqui uma listinha, depois eu acho que isso vai ficar gravado, né? Algumas obras e mídias, né, sobre o tema, muitas matérias, mas assim, é, o O Nego Bispo, tem esse A Terra Dá, a Terra Quer, Saskia Sassen, Expulsões, A Queda do Céu, Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Amanhã Não Está à Venda, A Vida Não é Útil. Esses livros, eles têm normalmente gratuitos na internet, baixando em PDF. E vários podcasts que eu acompanho, né? O Café da Manhã da Folha, Pauta Pública, Bom Dia Fim do Mundo e Café Filosófico. Então, é isso, pessoal. Estou à disposição aí para a gente conversar. Obrigada, Durão. Não sei quem vocês querem comentar, fazer perguntas, trazer. Foi muito pesada essa conversa? Boa noite, Dorinha. Muito bom. Eu diria que foi pesada, mas muito instigante, Achei muito legal. reflexiva, sim. Uhum. É uma sacudidela. Estudar a formação estelar e a medir a distância entre elas. Para mim, ela não foi pesada, até porque eu acho que isso vem com muita clareza aí na televisão mostrando. Tem algumas coisas que não é divulgada, como essa Uhum. moça, né, essa ativista, e algumas que a gente fica sabendo através desses encontros de informações, né? Mas, diante disso tudo, eu acho que a gente está numa polêmica política, né? Não é só política, mas é tudo por causa do, eu acredito que esse seja o combustível, né? A questão do, onde tem tanto petróleo para se buscar. E isso, para mim, é o que amarra todas essas guerras, essas brigas entre a Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, né? E aí Gaza fica sendo afastada, tudo isso, né? Mas, para mim, tudo se passa pela ambição e a ganância do que se tem, onde é que isso aqui é meu, isso aqui pode. Então, os Estados Unidos esse Trump, né, que a gente não sabe, o Trump está aí. Eu não sei se ele é um louco ou ele é alguma pessoa que realmente ou, ou ele está num papel para poder chamar a atenção da humanidade de tudo isso que está acontecendo. Pode ser que ele também sirva disso aí para despertar nas pessoas o que é que se pode se fazer. Como é que pode melhorar esse mundo? Como é que pode realmente vivenciar essa questão ambiental como um todo, né? Então, tem hora que eu fico assim pensando, né? O que é que esse homem, como é que ele ganha? Não importa que tenha sido fake news, não importa, mas ele está lá, ele ganhou, ele está lá, não importa, né? E para mim é difícil, porque quando você pensa que as coisas estão melhorando de um lado, melhora e piora do outro. Uhum. Agora mesmo eles estão contaminando os mares, né? E o repórter passou, está contaminando os mares, contaminando mesmo, né? Aí eu digo, putz, grila, cada vez mais o homem vai avançando, ele vai avançando por onde ele pode. Se não avança por terra, avança por mar. Se não avança pelo mar, avança pelo ar, né? Pelos drones, para onde ele está, né? Então, essa sua palestra com essas propostas, né? E depois vem essas novidades que você traz de dança, de flexibilidade para poder como interagir com isso, né? Mas mesmo assim eu fico pensando, onde é que a gente pode, sei,
que se pode se fazer? Como é que se pode, não é se infiltrar, mas o que que a gente tem de poder, de potencialidade, de conhecimento para poder interagir de uma forma que dê um basta nisso, não é um basta que você sabe que não dá. A Ucrânia está mais de 3 anos aí, né? Aí passa no jornal, ou foi no repórter, mostrando como é que está a Ucrânia. Está todo mundo lá comprando barato, não, comprando não, passeando, tudo acontecendo, e a guerra acontece. A guerra acontece numa cidade onde está todo mundo. Olha, a vida está boa aqui, não está ruim também. Aí você também chega lá na Rússia, né? Aí chega lá na Ucrânia, também tem seu lugar que está se movimentando. Não sei como, é mais triste, mas tem. Aí você vai chegando em outros cantos, os Estados Unidos também, com muito receio, receio dele do que faz, né? Mas aí tem muitas pessoas que é super a favor dele. Pessoas que embostam, que tá lá com medo, que o cara tá lá matando, que é o que a gente sabe. Pelo menos é o que eu ouvi de uma senhora. Ah, meu filho mora, mas ele realmente apoia muito esse governo. Você não sabe o que está acontecendo, está matando, está fazendo isso. Então você vai lidar com esses entraves todo, né? De uma pessoa que apoia porque fulano estava lá matando tudo, então eu vou apoiar. Mas você não tem o outro lado do que está acontecendo, Uhum. entendeu? Mas você chega e fica assim, poxa, ela é daqui, o filho está lá, faz não sei quantos anos, e aí, entende? Então, quando você vê todos esses confrontos, esses desencontros, aí você diz, você vai fazer o quê? O que é que a gente faz tanto? Não é? Estamos no país aqui do Brasil, um país que aparentemente tem uma coisa que diz assim, não está acontecendo, e está acontecendo. Acontecendo, muitas coisas acontecem, né? Quando você trouxe, agora mesmo a gente viu que o prefeito mandou colocar esses postes de ferro, e aí está acontecendo, pessoas morrendo. Hoje mesmo morreu uma cachorra, ontem foi não sei o quê. Então começa a acontecer as coisas. E ao mesmo tempo eu digo, será que isso é uma, não é inovação? Ou isso é uma forma de, como você diz, né? Muitas vezes até de, não sei, dizimar, matar a população em parte. Uhum. Não sei. Mas tem tanta coisa acontecendo, né? Nessa situação do Brasil. Eu digo, daqui um dia está a guerra aqui também. O homem está mandando para cá, quando você mesmo esperar chegar aí, drone para tudo que é lado, chegar tudo. E o Brasil, não sei se está preparado para isso. O Brasil nunca enfrentou guerra, né? Então, será que nós estamos um dia preparados até para esse fim do mundo que você está dizendo? Que o fim do mundo não é que o mundo vai acabar, são as pessoas que vão acabar. São as doenças que vão acabar. São todas essas, não vou dizer que é pandemia, que eu não espero, mas que começa a acontecer. A depressão que está crescendo, a ansiedade que está crescendo. Nós muitas vezes, e às vezes você está bem, daqui a pouco você tem medo, como você diz, né? E aí, o que é que a gente faz? Como é que vai lidar com essas inseguranças, com esses medos todos, né? Então, é muito. Não sei se é injusto ou é justo, eu não sei dizer qual a palavra que colocar para classificar esse tema que você trouxe, sobre a questão do fim de mundo. Qual é? O que é que a gente. Como é? O que é que a gente vai discutir? O que é que a gente precisa analisar para poder. Por onde vai começar? O que é que é o começo? É um meio ou é um fim? Não, não sei. Obrigada, Dorinha, por essa palestra. Muito boa.
Obrigada, Margarida. É isso mesmo. A intenção é essa, de questionar, né? Eu não tenho resposta. Eu acho que o que a gente tem é que se informar, né? E se manter firme, né? E correto, né? Como diz o Sting, né? Se manter firme e correto, seguir no nosso caminho. E essas alternativas que eu trouxe são alternativas, claro que é importante o engajamento político de alguma forma, né? Procurar nossos companheiros de jornada, né? A Unipaz é esse grande espaço, né? Onde a gente pode se unir a pessoas com objetivos comuns. Tem um psicólogo, esqueci o nome dele, mas ele fala muito dessa questão da ansiedade, a importância da gente se encontrar com os nossos parecidos, né? Quando eu trouxe essa experiência nossa aí do bordado, é muito legal. São mulheres que se encontram e às vezes nunca pegaram numa linha, numa agulha, e se encontram e ali começa a discutir, começa de alguma forma até o bordado, tá? Como o Marluce um dia desse trouxe a questão do feminicídio, né? Ou outra que traz a questão da natureza, né, do manguezal. Então, assim, a gente com isso vai, de alguma forma, expressando, né, e trazendo para as reflexões de quem vê, né, que eu acho que é essa forma, mas claro que há Eu outras, acho né? que a gente expressa, mas não barra. Uhum. Mas pensar A que a gente gente vai barrar expressa, é uma a coisa mais gente complicada. passa, mas não barra. Mas a gente não tem esse poder de barrar de tudo, né? Uhum. Então, um dia desse, eu sempre guardo as revistas aqui, né? Aí eu digo, quando eu pego uma revista bastante antiga, olhando assim, eu digo, ah, poxa, o cara está lá já falando do meio ambiente, o cara está falando disso, né? Então, se você for ler um livro, uma vez eu peguei um livro, ele já falar de 1940, 1900, ele falava disso tudo, dessa questão ecológica, desse transtorno que a gente vai causando, né? Eu digo porque no tempo que eu trabalhava como bibliotecária, eu tinha assim, essa facilidade de pegar nos livros, poxa, aqui tem a mulher lá quase 1800, então o cara está aqui falando de ecologia, de tudo isso, né? Então, às vezes eu fico eu tenho hora que dá uma pena, não é uma pena, é assim, é, a, esses meios de comunicação, né? De chegar, ele também tiraram a revista, os papel impresso. Muitas vezes aquilo a gente lia, muita gente. E hoje eu não tenho nenhum saco para ficar pendurado em computador para ler tal resposta, que é muito grande. E aí vem o quê? Vem a IA, vem a inteligência artificial. Aí tem hora que você diz, será que isso é certo ou é errado? Entendeu? Aí você também ainda tem esse lado de você ficar olhando, o cara copiou, mas aí não, isso aí foi fulano que copiou. E aí você vai para a Wikipédia, aí você vai para outro, você vai para outro, todo mundo ele junto e copia, botou lá, porque ele não faz. Não existe inteligência artificial, não existe um cérebro que copie, que faça aquilo, não. Tem um cérebro da gente que manda essas mensagens todo para esse computador, né? E ali eles copiam, e ali eles fazem do jeito que quer. Aí eu fico, poxa, você não sabe o que é que em que você acreditar mais. Pelo Uhum. menos eu. Eu digo, pô, que a gente. Ah, daqui a pouco não, isso é só esses bonecos aí, né? Que tá todo mundo aí, porque como é o Rei Bom, sei lá, que tá todo mundo, fica aí, muita gente, né? É uma loucura. Aí eu É. faço como isso, é viral, o Marcelo, né? É uma loucura essa história de, porque é o boneco. Mas não é o boneco, gente, somos nós que Uhum. valorizamos as coisas, ou então vamos buscar meio para se artificializar de uma história, né? Nem que seja um boneco, mas está aqui. E Uhum. você vai ter que botar o menino, você vai ter que matricular, você vai ter que botar para o médico, você vai ter que bater. Então, é uma coisa tão, não sei, eu não sei se é banal, é doente, ou viral, ou não sei o que é,
Mas é tanta coisa que foi acontecendo, né? Uhum. Então, chega tudo isso é uma distração. Esses bonecos é uma distração. Porque Uhum. muitas vezes você vê lá cada coisa. Então, aí você diz, poxa vida, não, nada. Quanto mais você tem, quanto mais tem a mídia, multimídia, podcast, tudo isso aí, né? Parece que vão botando coisa e aí você vai também se alienando muito. É uma forma de alienação para mim também, política. É uma forma de despista, não é? Bota para outro, bota isso, bota aquilo, e aí vai. Eu acho que, eu não diria que é o pânico, mas é uma coisa bastante impactante. Para mim, isso é uma coisa bastante impactante. E uma das coisas que você falou, muitas vezes, é as pessoas. É como se dissesse, eu tô bem, hoje é o meu dia, hoje é não sei o quê, como se você tivesse tem hora meio perdida, para onde você se vai reencontrando. E aí começa a surgir cada vez mais esses grupos para você se unir, para você poder ver, se reencontrar com eles e ir em frente. Uhum. Ô, Obrigada, Marta. ô, Dorinha, Oi, diga Pacífico. nós estamos nessa nossa live até 21h30, né? Aí quero também Sim, ver se outras pessoas também estão querendo falar, a gente aproveitar esse tempo aqui, a gente, 15 minutos, né? isso. Certo? É, Abrir também. alguém levantou a mão, eu achei que alguém tinha levantado a mão, mas não sei. Se você controla isso aí. Não, ninguém ainda levantou mão, não. Eu queria fazer um comentário, é algo que a gente já vem refletindo nessa comunidade da Unipaz há algum tempo, né? Acho que nesse cenário de fragmentação e aparente, eu digo aparente porque não somos capazes de avaliar profundamente ao longo de um período de tempo grande o que significa tudo isso. A gente tem sensações baseadas em aparências, ainda mais agora quando as aparências são aparências mesmo, né? Com as deepfakes. Então, diante desse contexto, a gente sempre constatou, aliás, isso foi uma coisa que durante muito tempo foi pregada por todas as grandes tradições espirituais e religiosas, a necessidade do ser humano encontrar algum porto seguro, alguma conexão interior que lhe dê algum tipo de base de sustentação para enfrentar as tempestades do mundo. Isso é uma mensagem que vem desde a antiguidade, mas eu acho que nunca foi tão necessário quanto agora, porque a quantidade de informação que chega, e geralmente informação, notícias não muito boas, para não dizer que são péssimas mesmo, é muito grande e nós não estamos normalmente assim com a nosso estado de consciência normal capacitados a lidar com essa quantidade de choques e de violências, porque a gente está sendo violentado e agredido constantemente hoje em dia com cada notícia que chega. Então, a não ser que cada um de nós encontre um lugar, e esse lugar parece que não está aí fora, não está no mundo, está dentro de cada um lugar de repouso, de estabilidade, o caos tende a ser maior. Então, aquilo que talvez em um tempo passado tenha sido uma questão opcional, que é o encontro de cada um consigo mesmo, agora se torna cada vez mais uma necessidade de sobrevivência psíquica ou psicológica, uma necessidade de saúde mental.
O que fazer? A gente não pode barrar, Margarida, mas eu acho que essas atividades pequenas, aparentemente pequenas, onde as pessoas se reúnem com amorosidade e fazem algum tipo de atividade desinteressada, porque ninguém está interessado em proveito próprio, mas prestam algum tipo de serviço ao mundo ou ao próprio grupo. É como aquela história do Beija-Flor, que é a história emblema da Unipaz. Aconteceu um incêndio na floresta e os grandes animais saíram em debandada e o beija-flor ficou procurando orvalhos nas folhas e flores e colocando no fogo. E aí um bicho grande, não sei se um leão, uma girafa, chegou para ele e disse: "Você não adianta nada o que você está fazendo." Aí ele disse: "Eu estou fazendo a minha parte." E eu acho que é o que cada um pode fazer. Não vamos esperar que os grandes poderes constituídos resolvam, porque a gente está vendo o que eles estão fazendo. São os governos de todo mundo. A gente está vendo a Europa agora, chamado berço da civilização, dando uma marcha ré e pensando em se superarmar, em vez de partir para a negociação de paz. Ah, mas eu não vou falar com o monstro que está o novo Hitler lá. Isso é uma projeção. O Hitler está dentro de cada um, entendeu? E aí, quando você não fala com o outro, porque demoniza o outro realmente se transforma num demônio para você. Então, acho que é cada um primeiro buscar âncora, baixar âncora em si mesmo, encontrar algum terreno sólido para fazer essa conexão interior, para poder ter um mínimo de saúde e paz para ajudar o mundo. Mas ajudar o mundo não significa, de repente, salvar o mundo todo. Pode ser, tem um ditado chinês que diz: se todo mundo limpasse a frente de sua casa, a rua ficaria limpa. Então, às vezes são pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas, principalmente atos de generosidade, pode ser no dia a dia, falando com alguém, às vezes recebendo um ataque agressivo, violento, que é o que mais a gente vê, de alguém fanático aí por uma ideologia, e em vez de revidar, conversar com a pessoa e mostrar que você é capaz de ter carinho por ela, apesar dele querer matar você. Pode ser uma coisa assim, numa conversa, sabe? Agora, isso requer um trabalho muito grande interior, que a maioria de nós, a gente acha às vezes mais fácil querer salvar o mundo do que realmente fazer essa conexão, que eu acho que é a base. Sem ela, não adianta a gente ter as palavras bonitas ou até as ações, se ela não tiver essa ancoragem. É isso. Ótimo, Afonso. É como o guia, né, que diz, né, do Pathwork, né? Se você quer acabar o mal do mundo, acabe o seu mal, busque resolver o seu mal, que aí você já está contribuindo para o mal, para reduzir o mal do mundo, né? Então, eu acho que essa ideia que veio do Schopenhauer, né? Do levantar o céu, né? Passa por essa coisa de respirar, porque se a gente não se pôr de pé, não enfrentar, a gente não vai mudar nada, né? Mesmo que seja uma gotinha só, como o beija-flor. Alguém mais? Quer falar? Ô, Durão, tem uma imagem que Dorinha colocou aí sobre o caminhar, o caminhante, você viu? É,
Tá sem som, Durão. Eu vi sim, e agradeço muito, Dorinha, que a gente está nas vésperas de fazer uma grande caminhada aí a Taquaritinga do Norte, que é mais um movimento da Unipaz, até para, creio eu, que ajudará muito nessa linha que Afonso trouxe, que é esse autoconhecimento, sabe, de cada um, e que passa pelaquela máxima da Unipaz, que é cuidar da ecologia interior, da ecologia relacional e da ecologia. Nós vamos ter essa experiência na prática durante 6 dias na caminhada de Recife a Taquaritinga. É uma coisa assim, só quem faz e quem experiência que sente tudo isso que a gente acha que é impossível fazer, já existe na gente. Quem já teve a oportunidade de fazer alguma caminhada de longo percurso, como a de Santiago de Compostela, você vive ali o que nós efetivamente somos, o humano. Nós não somos isso que está aí, que vem na tela da televisão todo dia, não. Se junta lá, naquele caminho, todas as espécies de humano, etnias, raças, naturalidades, nacionalidades, e numa irmandade imensa, numa solidariedade assim incomum de a gente encontrar no outro lugar. Ninguém lhe é, ninguém lhe julga, ninguém lhe exige. E a gente vive a simplicidade e a essencialidade, com o mínimo de roupa e com o mínimo de se alimentar. Então, essa experiência que a gente já é a nona edição dessa caminhada. Vamos com 40 pessoas, e a gente não pode nem estender mais, porque os hotéis não absorvem. Mas é uma experiência viva de que o humano não é isso que a gente vê na televisão. E nem isso que está aí no mundo todo. Que aqui no Brasil morre mais gente por ano do que a guerra da Ucrânia. E a gente nem se toca. Então, eu tô, comungo com o Afonso e digo, essa reflexão, essa palestra do Ourinha, para mim, ela foi muito pesada nisso, mas é extraordinária de reflexão. Nós podemos fazer dentro de casa, fazer aqui dentro. E aí muda o mundo. Quer mudar o mundo? Tem as frases aí de Gandhi, até de Pierre, assim, se transforme primeiro. Mas é isso. Então, a caminhada para o ano, quem quiser se aventurar, é uma grande tarefa, eu vou receber com muito carinho. Valeu pelo estímulo, Dorinha, lá a figura. Muito boa. Eu digo, o chat tem algumas falas interessantes, algumas reflexões, né? Tem, na caminhada do ano passado, uma das caminhantes, Juliane Salgueiro, quando ela chegou lá em Taquaritinga, ela fez uma poesia que foi emocionante. Caminhar. Depois eu mando para quem quiser, eu mando. Lindíssima. Uhum. Que a gente vai fazer aqui uma live quando voltar lá da caminhada, quem quiser participar, e a gente vai apresentar essa poesia. É ótimo. Mas eu quero dizer também, viu, Dorinha, tem uma música de Gonzaguinha que diz que ele fala assim:
deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, né? Diz fé Uhum. na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Então depende de nós também. A nossa contribuição, como o Afonso falou do beija-flor, ter esse beija-flor, né? Que se fala na história que o Afonso falou. Agradecer também a Dorinha assim, por essa generosidade, disponibilidade. Tem muitas falas aqui no chat. Assim, acharam muito bom, muito instigante, muito momento de muita reflexão. Agradecer também aqui a todos aqui presentes, né? Em nome da Unipaz também, da coordenação, estou querendo agradecer. E também ainda, né, se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, a própria Dorinha também, esse fechamento, aberta essa fala e agradecer a você, viu, Dorinha? Obrigado. Ok. Que- É, sim, Neni. Oi, Dorinha. Isso. Obrigada pela palestra, viu? Eu fiquei bem impactada aqui. Essas coisas são sempre muito impactantes mesmo. Mas eu queria, fazer um pequeno lembrete, a necessidade da gente se agrupar. Eu sempre penso em ações. Todo mundo falou em coisas pequenas, coisas que a gente pode fazer junto. Então, a Unipaz é uma oportunidade da gente se agrupar para fazer coisas. Não só a Unipaz, mas outras instituições. Então, só lembrar que a gente vai se melhorando só para dentro para se autoconhecer e praticar com o outro, né? Com, com o que está próximo. É só essa palavra que eu queria dizer e te agradecer. Muito, muito, agradecer muito, viu? Obrigada. Obrigada também, Anipaz, pela oportunidade, né? De repente me trouxe, ao longo desse tempo, desde o momento do convite, né? Eu comecei a pensar e em alguns momentos eu acho que eu até adoeci, sabe? Porque mexe, né? Mexe, parecia que eu estava cascavilhando ali no lixo, né? E aquilo ali me deu uma certa angústia, né? E E aí eu fico sempre me perguntando, né, para quê, por quê? Passa muito por se fortalecer até a nossa prática, né? Fortalecer a nossa prática de se encontrar, fortalecer a nossa prática de usar a arte como uma alternativa de crescimento, desenvolvimento e pacificação, né? Pacificação individual, pacificação do coletivo, né? E eu acho que isso tudo cria uma força para reagir, seja na fala, na atitude, né? No comportamento, na nossa produção. Eu acho que a gente tem que, como a experiência, né, de Krenak e dos índios, né? Teve uma época na pandemia que ele dizia assim: você não tem que se preocupar, a gente conseguiu resistir até aqui, agora vocês é que tem que, né? Cara pálida, vocês é que tem que ter cuidado, porque a situação de vocês não foi tão dura como a nossa. A gente já criou casca, né? Para suportar certas coisas. Então, também foi bom para mim retomar a Krenak, que eu já tinha lido muito, mas assim, é uma fonte permanente, né, de inspiração com relação ao novo, né? E essa imagem de suspender o céu é muito incrível, né? Porque os índios, nesse livro, A Queda do Céu, é um livro grosso, mas vale a pena ler, porque ele fala bem da vivência, né? Até o linguajar, né? Uma coisa meio circular, dá até uma agonia, às vezes, da leitura dele. Não é um livrão grosso, mas é porque ele circula, né? Não é uma coisa focada, assim. Ele fica falando da experiência também espiritual, né? Então, assim, é de acreditar, mas eu acho que a grande força passa pela essa unidade, né? Que aí a gente tem a Unipaz aí como uma forma de conexão, né? De força,
de encontro, né? Como esses grupos também que eu falei, eles fortalecem a gente, né? Encontrar semelhantes e trocar ideias e ter confiança nas relações, nas amizades, né? Então é isso. Queria agradecer a vocês todos de estarem aqui e a Unipaz por ter feito esse convite. Espero ter atendido as expectativas. Tá joia. Agradecer a todos aqui, viu? Tudo de bom. Ok.